E aí, pessoal, beleza? Eitech aqui. E para quem não conhece, meu nome é Gustavo e eu sou o criador do canal Eitech. Aqui no Eitech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. E como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai voltar com uma antiga... Das antigas já. Parada chata. Com uma antiga série aqui do canal, antiga, não tão antiga assim, né? Mas quase faz um ano que eu iniciei ela e só teve 3 vídeos postados. Porque naquela época não teve tanto engajamento com os vídeos, talvez foi a minha forma de elaborar o aprendizado ali, ou talvez pouca divulgação mesmo. Entretanto, eu pensei em voltar com ela porque realmente é um projeto bem legal que eu pensei em fazer e trazer aqui para vocês. Inclusive, caso você esteja caindo de paraquedas, eu recomendo você assistir os 3 vídeos anteriores, onde que eu ensino a instalar o Python, o PyCharm e também a utilizar o Google Colab, que no caso eu vou utilizar nesse vídeo aqui. Mas se você também quer ver um pouco mais da parte introdutória também, tem 3 lives aqui no canal, onde que eu também faço esse conteúdo, que são mais recentes. No caso, é uma live mostrando o básico de Python, uma outra onde que a gente começa a resolver alguns exercícios, e a terceira talvez a gente faça já um projeto... não, inclusive na segunda a gente faz até um projeto mais elaborado, onde a gente acaba criando alguns arquivos do tipo Word utilizando Python. Já no terceiro a gente faz um projeto ainda um pouco mais elaborado, que no caso é a análise de alguns dados. Realmente essas lives foram bem legais de fazerem. Eu vou deixar o link de cada uma delas aqui na descrição do vídeo e recomendo vocês assistirem também. Mas a ideia da série justamente naquela época era trazer um conteúdo que eu estava estudando em Python e repassar aqui para vocês. Eu vou dar continuidade a ela e hoje a gente vai voltar à série e a gente vai ver o básico sobre o Python. No caso, o que você vai encontrar aqui nesse vídeo? A gente vai ver um pouco sobre os tipos de dados, operadores lógicos e os operadores matemáticos que a gente utiliza aqui no Python, beleza, pessoal? Então, realmente é algo mais introdutório. E esse conteúdo também está nessas 3 lives. Inclusive, eu penso em fazer mais algumas futuramente, então fique atento. E mais um recado, pessoal. A gente está quase chegando aos 1000 inscritos. Estamos com 891. Então dá aquela força, não custa nada você clicar aí no botão de se inscrever para dar aquela ajuda, pessoal. E vai ter live, obviamente, de comemoração aqui aos 1000 inscritos. Então fiquem atentos também, pessoal. Bem, então agora chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Pronto, pessoal, a gente está aqui no Google Colab e como eu falei, nas aulas anteriores aqui da série eu apresentei como você fazer login no Google Colab, o que é essa ferramenta, mas basicamente você consegue rodar o Python na nuvem do Google de forma gratuita, o que é bem interessante. Qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre o Google Colab, eu vou deixar o vídeo mostrando o processo para utilizar ele no card acima. Então vamos aqui dando início aos tipos de dados em Python. A gente vai ter o tipo float. Aqui no caso, deixa eu comentar isso aqui. Primeiro, no caso comentários aqui você pode utilizar uma forquilha, pessoal. E aí você vai estar comentando seu código. O Python não vai estar rodando ele, tá joia? Mas vamos dar continuidade aqui. A gente vai ter o tipo float, que no caso seriam números onde tem casas decimais. Por exemplo, 11.0, 1.5, 3000.1 e assim sucessivamente. A gente pode ver um exemplo aqui, onde a gente vai criar uma variável. Uma variável é justamente algo que vai variando com o tempo, pessoal, na memória do nosso computador. A gente cria uma variável assim, A vai receber isso, esse símbolo de igual, quando é uma vez, significa que aquela variável está recebendo o valor naquele momento, não que é igual àquele valor. Para ser igual, a gente coloca 2 tracinhos, 2 sinais de iguais. Aí seria realmente igual, tá joia, pessoal? Então A recebe 1 e a gente vai ver o seguinte, a gente vai utilizar o print aqui e vamos colocar o type, que é uma função aqui para a gente ver o tipo da nossa variável. E a gente vai querer ver o tipo da variável A. No caso, se a gente colocar só 1 aqui, ó. Calma um momento que está conectando aqui ao Google Colab. Inclusive, vou dar um F11 aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Foi algo comentado nos vídeos anteriores e realmente a tela acaba ficando bem ruim de ser visualizada, né?
Então vamos dar um zoom aqui, ó. Como vocês podem ver, A vai receber 1. A gente vai dar um print aqui para ver o tipo do dado. Como a gente pode ver, classe do tipo int, é inteiro. Tá, agora a gente vai colocar um ponto zero aqui, ó. A gente já vai ver que ele vai virar para o tipo float. Tá, joia, olha só, existe uma diferença quando você vai utilizar uma casa decimal ou não. Por isso, justamente, a gente já vai ver o outro tipo de dado, que seria o inteiro, justamente o que a gente acabou de ver aqui também, pessoal. Aonde que a gente vai ter os números negativos, por exemplo, -1, -2, -3, -4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente, pessoal. Só que a diferença é que eles não vão ter essas casas decimais. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai colocar A vai receber -5. Se a gente colocar aqui, ó, o print, que no caso o print, pessoal, também, caso você esteja caindo de paraquedas, é o output que o Python vai dar. Vai ser aquela saída no nosso console. Então ele vai dar a saída dos nossos dados. Tá joia? Então vamos lá. Talvez você tenha pulado as últimas aulas, né? Então antes de começar tudo isso, cara, eu recomendo você fazer o seguinte. Você digitar o famoso comando em Python, seu print do primeiro Hello World. Caso você tenha passado alguma das aulas, a gente digita Hello World, que seria Olá Mundo. Hello World. Que dizem aí, pessoal, que se você não der esse comando aqui inicialmente, você não vai aprender aquela linguagem. Tá joia? A gente deu o nosso print Hello World. Então vamos apagar aqui e vamos dar continuidade à aula. Beleza, então a gente vai colocar aqui o type. E a gente vai checar agora qual que é o tipo dessa nossa variável. Opa! Que no caso vai ser o A. A gente vai vai rodar aqui o código. A gente pode ver que ele é do tipo inteiro. Beleza, pessoal? Então é bem simples essa implementação aqui. Então vamos comentar isso aqui também, porque a gente não vai querer que o Python rode isso aqui. E a gente vai ver o tipo string. O que seria o tipo string? É um conjunto de caracteres sequenciais. Exemplo 4 aqui, um conjunto de caracteres sequenciais, ou um único caractere, né, como é esse caso aqui, aonde ele vai estar dentro de aspas simples ou duplas, pessoal. Tá entendendo? Por exemplo, o 4 aqui, ele é um número inteiro? Sim, ele é um número inteiro. Só que por ele estar dentro dessas aspas simples, ele acaba se tornando um tipo string, tá joia? A mesma coisa aqui, aqui e aqui. Aqui a gente tem com as aspas simples e com as aspas duplas. Então, se a gente fazer o seguinte, ó, se a gente colocar A vai receber 5, só que agora a gente vai colocar as aspas aqui, pessoal. Será que ainda vai ser o tipo inteiro? Vamos dar aqui um print. E vamos colocar o type, para a gente ver o que ele vai nos retornar. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, classe do tipo string. Ele é o do tipo string agora nesse momento, pessoal. E a gente vai poder aplicar métodos diferenciados para cada tipo de dado. Porque em Python tudo é um objeto, tá entendendo? Esse é um ponto importante. E para cada tipo de objeto a gente vai conseguir aplicar determinados métodos. Então a gente viu aqui sobre os strings e a gente vai ter o tipo complexo, que junta justamente os números com as letras, pessoal. Aqui é um exemplo que eu criei, onde que A vai receber 45J, e a gente coloca o tipo do A aqui e a gente vê que ele é do tipo complexo. Inclusive, como eu coloquei em conteúdos lá da live, todas essas informações são retiradas da documentação de Python. Como qualquer outro vídeo aqui do canal, quando eu mostro alguma biblioteca ou alguma outra funcionalidade, tudo é retirado de alguma documentação. E como eu falei, esse aprendizado tenta trazer as informações de maneira mastigada, mas não deixe de consultar a documentação, pessoal. É crucial, porque lá está documentado o funcionamento e de maneira mais aprofundada essas funcionalidades. Então eu recomendo, sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo que você está assistindo essa série, não deixe de consultar a documentação, tirar suas dúvidas e explorar ainda mais esse conteúdo, pessoal. Então agora vamos ver aqui os operadores matemáticos. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. A gente vai ver os operadores matemáticos, que no caso aqui, vamos voltar um zoom. A gente vai ter a soma, que não é muito diferente da matemática básica, pessoal. A gente vai ter aqui, ó, deixa eu apagar esses espaços. A gente vai ter A recebe 5, B recebe 5. E a gente vai fazer o seguinte, bom, eu não vou comentar cada parte, vou explicar cada linha aqui.
Esse conteúdo, inclusive, está nas lives que eu fiz. Então, vamos retornar aqui. A recebe 5, B recebe 5. A gente vai dar um print. Esse f de string aqui é para a gente colocar essas variáveis depois, ó. A gente vai estar colocando aqui nesse nosso output essas variáveis dentro desse colchetes, tá joia, pessoal? Por isso que a gente usa esse f aqui, o f de string. A gente poderia colocar o f string, de format, se eu não estou equivocado. A gente poderia colocar de outra maneira também. A gente, caso você queira ver, pode consultar a documentação, mas eu prefiro utilizar esse método aqui mesmo. Então vamos lá. Olá, a soma de A, que no caso é a nossa variável A, mais B, que é a nossa variável B, é igual a A mais B, A mais B. Aqui no momento eu vou explicar as próximas linhas, a gente vai ter a multiplicação também, pessoal, que no caso aqui a gente vai fazer o mesmo processo anterior, só que aqui a gente vai utilizar a multiplicação utilizando o sinal de asterisco de soma. É igual aqui, para multiplicar a gente usa o asterisco. Subtração, mesmo processo. A divisão, também o mesmo processo, a gente vai usar a barra aqui. E a divisão inteira, que talvez você não conheça, a gente vai ter a divisão inteira, pessoal. Como assim a divisão inteira? Vamos rodar o exemplo aqui, ó. Eu vou rodar com esse código para vocês verem. A gente vai ter aqui o 11 dividido por 2. Aqui, ó. Olá, divisão inteira de 11 por 2 é igual a 5. Mas como assim? Não seria 5,5? Exato. Só que a gente está falando da divisão inteira, sem que ele fique com aquelas casas decimais, tá entendendo, pessoal? A gente usou o exemplo aqui de 11 por 2, mas a gente poderia fazer de 10 por 3, que no resultado seria 3, a divisão inteira, e não 3,33333. Então, esse é basicamente o importante aqui, pessoal. Vocês entenderem essa divisão inteira aqui, tá joia? A potenciação, a gente pode ver aqui, ó, que a gente fez esse cálculo aqui também, que a potencialização nada mais é do que a gente pegar um valor e elevar a outro, que no caso a gente vai usar dois asteriscos. Multiplicação é um asterisco só. E a potenciação seriam 2. Por exemplo, aqui no nosso exemplo a gente vai ter 11 elevado a 2 é igual a 121, e está correto. E aqui a gente consegue fazer raiz quadrada também. No caso aqui, ó, eu não estou utilizando nenhum símbolo matemático para raiz, mas sim eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o número e estou elevando a meio. Aí a gente vai chegar à nossa raiz quadrada. Isso mesmo, pessoal, se você pegar algum número e levá-lo a 0,5, que seria meio, você vai obter a raiz também. Então a gente vai colocar aqui um print. Deixa eu completar a resposta. Print, aqui f, a raiz quadrada de 100, que vai ser o nosso número, é igual a... E a gente coloca aqui raiz. Prontinho. Aqui a gente roda isso de volta. E a gente vê a raiz quadrada de 100 é igual a 10,0. Então, olha só que interessante, pessoal. Então, agora a gente vai ver um pouco também sobre as entradas de dados. Pessoal, quase esqueci um tipo de dado importante aqui. Deixa eu voltar, porque a gente tem o tipo Boolean. Tipo Boolean seria o quê? Verdadeiro ou falso. 1 e 0, pessoal. A gente, no caso aqui, vai ter, por exemplo, maior de 18 é igual a true. É igual a true. Ou seja, maior de 18 é igual a verdadeiro. A pessoa é maior de 18 anos. Então, a gente vai dar um print aqui para a gente ver o type. E a gente consegue ver maior de 18 aqui, que é o nome da nossa variável. Vamos rodar aqui, ó. Classe tipo bool, booleano. E a gente vai ter o false também, pessoal, que no caso seria o falso. E atente-se, a primeira letra é maiúscula. Aqui é a esses casos. O Python entende essas diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Isso é muito importante. Então, se a minha variável aqui fosse maior de idade com M maiúsculo, e a gente colocasse aqui para printar a nossa variável maior de idade com M minúsculo, ele já não entenderia, ele não encontraria essa variável, porque ela não existe. Ela tem essa diferença, existe aqui. Então, a gente vai ter maior de 18 recebe false. Então, a gente tem isso e que vocês podem ver que também é do tipo booleano. A outra coisa, esses são os tipos de dados que seriam dados como simples.
a gente vai ver futuramente os tipos de dados estruturados, por exemplo, as listas, os dicionários e as tuplas. Mas aqui a gente está vendo um pouco mais do básico, pessoal, e no próximo vídeo a gente vai encontrar esse conteúdo. A gente viu aqui as operações matemáticas, agora a gente vai ver as entradas de dados. Aqui deixa eu pagar essa partinha. Inclusive, deixa eu dar um zoom aqui, ó, caso você queira dar uma olhada no nosso código. Então, vamos retirar o zoom aqui. E agora a nossa entrada de dados é o quê? A gente vai receber o input, pessoal. O input, que é o input, que seria a entrada dos nossos dados. Por exemplo, a gente vai declarar o seguinte. A gente vai pegar a nossa variável A e a gente vai colocar input. Ah, não, né? Vamos chamar aqui de nome. Nome recebe o input e a gente vai colocar, digite seu nome. A gente vai colocar aqui e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um print aqui. Olá, tudo bem? Aqui a gente vai... Opa, esqueci o F aqui. A gente coloca agora o nome. O nome da nossa variável, que é nome. Beleza? Tudo bem? Olá. Tudo bem, Luiz? No caso, seria o meu nome, né? Então, a gente vai colocar o input aqui, ó. Digite seu nome. Meu nome é Luiz. Então, vamos rodar aqui. Olá, tudo bem, Luiz? Vocês viram isso? Ele retornou aqui o nosso input, essa nossa entrada de dados. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente usou aqui como string. Vamos somar dois números. A gente obteve aqui o nosso retorno. Só que tem uma coisa, pessoal. Ela vai retornar dados do tipo string. Somente o tipo string. Mas como assim? Já vamos ver isso. Olha só. A gente vai renomear isso aqui para A. E esse aqui a gente vai colocar, digite um número. E a gente vai colocar aqui abaixo a variável B. Digite outro número. E a gente agora vai checar o seguinte. Digite outro número. E a gente vai checar o seguinte. A gente vai fazer um print agora de F. Opa, a gente vai fazer um print agora. A soma de A mais B é igual a A mais B. Simples assim, pessoal. Como a gente viu lá em cima nos operadores matemáticos, a gente viu que a soma se faz dessa seguinte maneira aqui. Então, a soma de A e B é igual a A mais B. Simples, né, pessoal? Então, a gente vai somar dois números aqui e a gente vai ter uma saída. Vamos somar 5 mais 5. A resposta seria 10. Mas aqui a gente obteve 55. O que será que está acontecendo com o nosso código? Será que o Python está nos pregando uma peça? Não, pessoal. É o seguinte, como eu falei, o input ele vai retornar o tipo string, um dado do tipo string. E quando a gente coloca dessa maneira aqui, A mais B, com strings, elas vão estar sendo concatenadas. Ao invés de somar, vamos supor a gente não consegue somar dois conjuntos de caracteres, por exemplo, como Luiz e EITEC. A gente vai obter o quê? A gente não vai ter nada. Só que se a gente concatenar Luiz mais EITEC, a gente vai ter justamente esse conjunto que seria Luiz e EITEC e uma única string. É o que acontece aqui. A gente vai estar juntando uma string com a outra, o que resulta os 55. A gente vai estar juntando essas duas strings, formando 55. E tá, mas e se eu quero um número? Eu quero somar dois números. Ah, pessoal, então é simples. A gente vai deixar explícito para o Python que a gente quer o tipo int ou tipo float, no nosso caso. Então, a gente quer que isso aqui vire do tipo int. No caso, tipo inteiro é o que a gente vai utilizar aqui, ó. Aqui eu esqueci um parênteses. E a gente vai colocar dessa maneira. Opa! Aqui tem parênteses demais. Agora sim. Agora sim. A gente vai colocar aqui o 5 e o 5 novamente. E agora sim a gente vai obter 10. Então a gente está explicitando para o Python
o nosso tipo de dado, porque em Python os dados são de tipagem dinâmica, ou seja, a gente não precisa deixar explícito, por exemplo, aqui em cima, a gente não explicitou que A era do tipo inteiro. Só que o Python interpretou isso e acabou utilizando essa abordagem. Aqui na string, aqui no caso do input, a gente vai explicitar para o Python que o tipo de dado que a gente quer que ele retorne seja do tipo inteiro, para a gente fazer uma soma. Então, esse aqui foi o básico da aula de hoje, pessoal. Aqui, deixa eu dar um zoom para você pegar o código também, aqui prontinho. E o desafio dessa aula, pessoal, vai ser o seguinte. E o desafio, no caso, o exercício dessa aula vai ser o seguinte. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e mostre a média. No caso, você vai pegar 4 notas, como esse é o nosso exemplo aqui, ó, a nota de um bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. A gente vai somar tudo isso aqui e vai dividir pela quantidade de notas para chegar na nossa média. Esse é um exercício simples e com o que você viu aqui, você já consegue aplicar, pessoal, beleza? Então esse aqui é o exercício de hoje. Na próxima aula eu vou tentar trazer mais exercícios para você acabar resolvendo, para você praticando também. Então, vamos encerrando aqui o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuação dessa série, porque eu realmente estou empolgado aí para continuar trazendo conteúdos e trazendo esse conteúdo de qualidade. E, obviamente, se você tiver alguma sugestão ou crítica para melhorar ainda mais a série, não deixe de comentar aqui, não deixe de dar essas sugestões. Que nem aqui de um dos inscritos, ele comentou que ele acabou comentando que realmente estava muito difícil para ver de vez em quando os códigos aqui por causa do zoom da tela. Muito longe, realmente, isso é verdade. E eu acabei não percebendo isso. Agora, nos próximos vídeos, eu já vou estar aplicando isso para justamente facilitar essa visualização para vocês, tá joia? Então, esse é um ponto muito importante, que qualquer dúvida que vocês tiverem, crítica ou sugestões, comentem, pessoal, tá joia? Outra coisa, se vocês também quiserem, vocês podem entrar na nossa comunidade lá no Discord, onde que a gente pode debater mais ou tirar suas dúvidas também. Então, foi isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal!